Bom, estou aqui para gravar esse vídeo, que é a última atividade da disciplina de didática, essa aqui é a atividade presencial, onde a gente tem que apresentar o plano de aula, ou apresentar oralmente, né, o plano de aula da atividade A3. No plano de aula, eu fiz um plano de aula para a disciplina, para o tema, né, de ensino de língua portuguesa, e aí eu afirmei anteriormente, né, eu defendi o uso do Google Maps, do Google Meet e do Canva, a ferramenta pela qual eu estou fazendo esse vídeo e preparei esses slides aqui, essa apresentação. Então, aqui eu vou estar falando como eu estaria trabalhando. No vídeo anterior, já nem sei mais qual disciplina, né? Eu falei, mas então que eu expliquei lá, recapitulando, né? Que eu estaria apresentando um plano de aula, um plano para o semestre todo, no qual defendo a utilização dessas duas ferramentas, o Google Meet e o Canvas, para ensino híbrido ou à distância. E aí eu apresentei um plano de aula antes, que é o Contando História, mas eu começaria, primeira aula, apresentando esse plano de aula que eu fiz, depois apresentaria o Contando História. E eu defendo em algum momento, eu não sei mais em qual disciplina, que para mim ficaram muito juntas, essa disciplina de português e de didática, porque eu juntei o conteúdo de português para fazer os trabalhos de didática. Então, eu defendo também uma dessas duas disciplinas, né, que o plano de aula ele deve ser apresentado para o aluno, né? Em algum momento eu coloco isso, eu tinha um plano de aula que era contação de história, e aí eu apresentava esse plano de aula ilustrado, aí lá eu apresentava com os mesmos personagens daqui, né? Então, assim, pensando, eu me apresentaria o curso como um todo, apresentaria isso aqui e passaria o plano de aula. Bom, deixa eu voltar aqui de novo. Então, agora a gente vai vamos começar com aula no computador, com aula presencial, chamado ensino híbrido. Então, a gente tem que aprender a estudar em casa. Aprender a estudar em casa é um pouquinho difícil? Mas é gostoso. Então, a gente tem que ter o espaço organizado, já prepara seu copinho d'água, os livros que vai precisar, um lugar que tenha silêncio, que não tenha distração. Vai ter deveres que você vai poder conversar, mas mesmo como for conversar é com seus colegas, então arrume seu espaço, seja no seu quarto, seja um localzinho na varanda, mas sempre se organize. Outra coisa, faça anotação quando tiver com dificuldade, faça sempre anotação. Ou isso, quando estiver distraído, papel e caneta na mão. Outra coisa, planeje com antecedência as suas atividades, vai fazer aula para amanhã, então prepare o material, não deixe para fazer tudo, né? Tá muito cansado, às vezes assim, né, tá cansado da aula, não sei o que, avisa para a professora, preciso sair um pouquinho, vou pedir 5 minutos aqui, não tem problema, sai 5 minutos e volta com energia para estudar. Tá com dificuldade, pede ajuda, chama o pai, chama a mãe, pede ajuda para o irmão, passa o e-mail para o colega, não conseguiu mesmo, manda mensagem para a professora. Mais uma vez, anota tudo, tem um caderninho, anota tudo, quando estiver em aula, quando estiver fazendo dever, que estiver com dificuldade, que não dá para tu parar toda hora e perguntar, né, para alguém. Então, anota lá as dificuldades, anota, e é bom que você está aprendendo português. Veja só aqui quantas leituras você já não vai estar fazendo aqui, né? Enfim, estudar é difícil, mas é possível, né? E o ensino à distância vai ser legal, porque vocês vão mexer muito mais em computador. Então, agora a gente vai ver aquela contação de histórias que eu vou passar e aí vocês já têm a tarefa para vocês. Bom, seria assim que eu iria trabalhar no Google Maps, eu estaria com essas apresentações, estaria disponibilizando todas elas na sala do Google Meet. Tem apresentações que eu posso fazer direto com o aluno, o Canvas tem uma possibilidade que eu posso trabalhar com grupos numa mesma tarefa. Enfim, exploraria essa ferramenta de trabalho. E com isso eu iria colocando, como eu relatei, né, os alunos para me ajudarem a montar esse banco de dados, né?
É a contação de histórias o tema próximo, né? Além de contar história para vizinhos, vamos fazer cópias das histórias, vamos fazer lista das histórias que eles conhecem, listas das histórias que eles gostariam, né? Estou falando aqui de 6 anos, como eu coloquei lá, mas a mesma proposta, a mesma, pode ser feito para qualquer idade. Eu vou mudar o conteúdo, obviamente, né? Mas a metodologia de estar levando o plano de aula para o aluno, né? Um plano de aula ilustrado e com ferramentas, né, que seduzam esse aluno, era isso que eu faria. Bom, é isso.